Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Conversas com Propósito. Eu sou André Caldeira, CEO e sócio fundador do Grupo Propósito e também professor nos cursos de formação de conselheiros do IBGC. Esse podcast é uma iniciativa para conversas sobre o tema propósito na perspectiva e nas histórias de presidentes de conselho, de conselheiros, de acionistas de empresas e também de CEOs. Os episódios são a cada 15 dias e você pode conferir todos os anteriores nos nossos canais do YouTube e do Spotify. E no LinkedIn eu convido você a assinar a nossa newsletter Conversas com Propósito, onde todas as semanas eu trago textos de minha autoria sobre os temas liderança e governança, bem como os novos episódios aqui do nosso podcast. O meu convidado de hoje é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas que eu já conhecia de mídia, de jornais e também do IBGC. Alexandre Silva, seja muito bem-vindo ao Conversas com Propósito. Obrigado, André. Prazer estar aqui com você. Muito bom. Vou fazer uma breve apresentação sua e aí a gente já vai engatar na nossa conversa. O Alexandre é engenheiro mecânico pela PUC do Rio de Janeiro, trabalhou na Varig e na Selma, empresa com foco na revisão de turbinas, onde atuou até chegar à posição de CEO. Com a aquisição da Selma pela GE, foi posteriormente presidente da GE no Brasil. Em sua trajetória em conselhos de administração, atualmente é o presidente do conselho da Sabesp, além de conselheiro de administração da Nitroquímica, IOSP Maxion e Holding Algar. Foi presidente do conselho da Embraer por 13 anos, além de ter atuado no conselho de grandes empresas como Fibria, TAM, Equatorial Energia, Votorantim Cimentos e Alupar. Atuou também como membro pro bono no conselho da Anshan Brasil. Alexandre tem 80 anos, é casado com Marta há 52 anos, com quem teve 3 filhas, e no tempo livre gosta de praticar pesca submarina, bem como fazer exercícios e caminhadas diárias. Muito bem, Alexandre. Eu gosto sempre de começar essas conversas pedindo para os meus entrevistados trazerem um momento, um trecho da sua história que tenha sido marcante e que de alguma forma ajudou a definir quem a pessoa é hoje. Você pode trazer um trecho desse para a gente? Ô, André, é difícil eu identificar um momento, mas deixando de lado a vida pessoal, evidentemente, está falando aqui na vida profissional, a minha vida profissional eu tive 3 momentos muito importantes para o meu desenvolvimento. Eu, como você falou, era engenheiro, né? Era feliz e sabia, adorava o que eu fazia, mexia com as turbinas lá e tal, mas era um engenheiro. Meus horizontes eram, vamos dizer assim, limitados, né? E a primeira grande oportunidade que eu tive foi quando eu fui convidado para ir para o CTA. O CTA hoje é DCTA, em São José dos Campos, né? Um órgão da aeronáutica, onde o ITA, né, faz parte do CTA, é uma organização de pesquisa, desenvolvimento, de tecnologia, né? Aliás, a Embraer nasceu dentro do CTA, né? Sim. E na década de 70, no meio da década de 70, eles tiveram a ideia de fazer uma empresa nos moldes da Embraer, semelhante, não exatamente igual, ela ia ser privada, não ia ser estatal, mas ia ter uma participação do Estado também. Aquele modelo tripartite, né? Um terço para o Estado, um terço privado nacional, um terço privado estrangeiro, de tecnologia. E queriam fazer uma empresa nos moldes da Embraer, mas nesse formato, né, para fabricar turbinas no Brasil. Então, montaram uma equipe de 5 pessoas, um com background financeiro, um com background de fabricação, era um engenheiro da Singer, né, máquinas de costura, e 3 ex-Varig, eu e mais 2 que eu indiquei. Todos os 2 também da área de turbinas. E depois até te conto a história de como é que eu fui parar no CTA, foi uma outra história interessante da minha vida. Mas
esse trabalho no CTA começou com 1 ano no exterior, em contato com o Rolls-Royce, com a Pratt Whitney e com a GE. A gente entendendo o negócio, entendendo as possibilidades de montar uma fábrica, ter uma empresa, né, para fabricar turbinas no Brasil, projetar, desenvolver turbinas, o mercado não só para turbinas aeronáuticas, mas aplicações industriais e marítimas também. Uhum. E passamos 1 ano no exterior e depois 2 anos em São José, terminando o projeto. Bom, a conclusão que nós chegamos era que era inviável o projeto, porque, diferente dos aviões, as turbinas são desenvolvidas com base em tecnologia militar, derivadas da tecnologia derivada das aplicações militares. E o Brasil não tinha volume, etc., né, nem condições de fazer isso aí. Mas isso aí mudou minha vida, porque eu deixei de ser um engenheiro e passei a entender outras matérias, né? Como é que se forma uma empresa, as métricas que você tem, as variáveis, a questão financeira, a questão de pessoas, longo prazo versus o curto prazo, ou seja, me abriu horizontes, né? E também em contato com essas 3 grandes empresas, com pessoas de todas as áreas, área técnica, área de marketing, comercial, financeira, de pessoas, foi um aprendizado incrível. Bom, a segunda mudança, ou a segunda... Antes de você ir para a segunda, só 2 perguntas. Você tinha que idade nessa época, mais ou Eu menos? tinha 30 anos. 30 anos. 29 aos 32, os 3 anos que eu tive nesse projeto. Uhum. E nesse primeiro ano, você residiu fora do Brasil ou você Não, viajava ida e volta? não, passamos 1 ano fora do Brasil, entre Inglaterra, Canadá e Estados Unidos, em diversas cidades desses 3 países. Ok. E, bom, o segundo momento da minha vida, que também foi muito importante, né, no meu desenvolvimento, foi os 12 anos e meio que eu passei na Selma, como presidente. Eu fui para lá como presidente de uma estatal, com a missão que me deram de preparar a empresa para ser privatizada, Sim. e eu me envolvi nisso. Depois veio o programa, em seguida veio o programa do BNDES, de privatização, né? No início dos anos 90, a Selma foi a segunda empresa a ser privatizada. Foi a Uzi Minas uma semana depois a Selma. E no processo de due diligence e tudo mais, e mesmo também como presidente de uma estatal, olha, o que eu aprendi não foi brincadeira. Eu posso imaginar. Puxa vida. Bom, aí a Selma virou privada no leilão, que foi bem disputado, né? E o pessoal que comprou, que foi Andrade Gutierrez, Banco Safra, Banco Boa Vista e GE, fizeram um consórcio, eles me convidaram para ficar. Eu até confesso que fiquei em dúvidas, porque achei que eles iam botar uma pessoa da GE, né? Já era um celeiro de talentos, né, naquela época. Sim. Mas acabei ficando, e a empresa aí, sem aquelas amarras, burocracia de uma empresa estatal, a empresa cresceu a beça e começou a trazer clientes de fora do Brasil, e foi um momento muito, muito interessante. Bom, 5 anos depois, quer dizer, eu já estava com 7 anos e pouco de Selma, dos 5 anos de privada, a GE comprou os sócios. E aí eu virei em GE. E passei mais 5 anos como GE Selma, para completar meus 12 anos e pouco, né? Então esse período para mim foi muito rico em termos de aprendizado. E o terceiro momento da minha vida foi quando eu da Selma vim para a GE América do Sul, que vim aqui para São Paulo, né, em 2001. E nos 6 anos que eu fiquei nessa posição da GE, eu aprendi horrores. Porque a GE, naquela ocasião, era uma empresa multiportfólio, né? Muito diversificada. Então, Gestão do Jack Welch?
Meio a meio. Um pouco Certo. do Jack Welch quando eu estava na Selma e depois quando eu vim para cá era do Jeff Melt já. Aham. E eu tive muito contato com os dois. Certo. E aprendi muito de outros negócios, né? Healthcare, a parte de plásticos, silicones, industrial systems, energia, e por aí vai, N negócios que eu já tinha. Então, esses foram os 3 momentos na minha vida onde eu aprendi muito e Hum. me desenvolvi. Muito bom. Agora, eu fazendo a minha pesquisa, né, sobre a tua trajetória, encontrei uma história que eu vou precisar pedir para você voltar um pouquinho nessa linha do tempo, quando você era engenheiro de motores na Varig Sim. e as turbinas de aviões eram revisadas pela Selma, né? E naquele momento você recebe um convite para ser gerente de qualidade. Eu queria que você contasse essa história e os teus aprendizados. Então, André, olha, eu estava na Varig, né, era engenheiro de motores no Rio de Janeiro, e o meu chefe ficava em Porto Alegre. Uhum. E era o gerente de motores da Varig como um todo, né? Nas operações lá de Porto Alegre, tinha uma oficina lá, Uhum. São Paulo, os Eletras eram baseados em São Paulo, né? E os jatos no Rio de Janeiro, e eu era um engenheiro que cobria os motores dos jatos. E, além disso, eu era o ligação com a Selma, já que a Selma revisava as turbinas. Então, eu ia 2 vezes por semana, às vezes 3 vezes, às vezes uma, dependendo do volume de serviço. Mas ia lá inspecionar os serviços, conversar com o pessoal, discutir melhorias e etc. e tal. Uma relação muito boa, muito tranquila. Pois bem, um belo dia, o brigadeiro, que era o diretor da Selma lá, me fez um convite para trabalhar na Selma. Hum. E me ofereceu uma posição de gerente, né, de qualidade e também um aumento assim, de 50%. Ou eu fiquei no céu, né? Falei, puxa vida, você é gerente. Eu tinha 20 e qualquer coisa anos, sei lá, deixa eu ver, tinha acho que 25 anos. Uhum. Não, 26 anos. Não, mais um pouco, 27 anos. 27 anos. Fui ao céu. Muito bem. E aceitei e na Varig, eu além de fazer o que eu gostava, né, eu tinha um network incrível com os meus pares nas empresas aéreas pelo mundo todo aí, né? Pan América na época, Easter, Uhum. United, American, British, Air France, TAP, né? KLM, eu conhecia daquela turma toda. Certo. Aí eu fui para Petrópolis e, 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 e perdi esse grau de liberdade que para mim tinha um valor enorme que eu não me dava conta, né? Mas quando eu perdi, eu me dei conta. E além disso, eu me dei conta também que eu não estava preparado para ser gerente. Hum. Eu tinha muita gente reportando para mim, tinham engenheiros, técnicos da época da Panair do Brasil ainda, aqueles caras mais velhos, super bem treinados, experientes, né? Tinham visto todas as encrencas do mundo, eles tinham passado por elas, e vários técnicos, né? E eu não estava preparado para liderar eles. E fiquei infeliz. Depois do primeiro mês, eu me dei conta que eu tinha feito uma bobagem enorme e não estava contente. Bom, aí passei mais algum tempo vendo o que eu ia fazer. Um dia me enchi de coragem, fui na Varig pedir para voltar. Ah, E, evidentemente, não aceitaram. Porque naquela época as empresas eram arrogantes, né? E sim. tal, e diziam assim: quem pede demissão nunca mais trabalha na empresa, aquelas coisas. E eu fiquei tristíssimo, né? Porque eu não conhecia ninguém. Eu conhecia o pessoal do setor aeronáutico, é muito restrito, né? Cruzeiro, Sim. VASP, na época, assim, era muito restrito. A TAM estava começando, né? Era pequenininha. E eu fiquei bem perdido no mundo, comecei a conversar com um monte de gente para ver se eu arranjava alguma coisa em outro lugar, né?
Muito bem. E aí, quando eu estava na Selma já há uns 4 meses, aí procurando desesperadamente um lugar para ir, apesar de que eu gostava do ambiente lá, do pessoal, tudo mais, né? Só que eu estava estressado com Certo, certo. aquela situação. Aí num dia, numa quinta-feira, me liga a secretária do diretor de manutenção da Varig, dizendo que ele queria falar comigo. Era o Hum. comandante Goetz. Era bravo a dessa, tudo mais. Eu tinha, conhecia, claro, tinha contato, mas não tinha a menor intimidade com ele. E aí eu falei, bom, qual é o assunto? Não, não, eu ia falar com você pessoalmente. Eu fiquei preocupado, porque eu revisava as turbinas da Varig essas alturas. Sim, claro. Falei, bom, deve ser alguma reclamação complicada, né? E aí ela falou assim, eu falei alguma coisa séria. Ela falou, não, não, ele estava rindo, ele estava de bom humor quando pediu para ligar para você. Eu falei, bom, tudo bem. Bom, aí fiquei naquela situação assim, achando que podia ser uma coisa ruim, Uhum. mas ao mesmo tempo querendo que fosse uma coisa boa, né? E aí estava por ali, na minha sala, uma meia hora depois, olha, se foi mais do que isso, foi pouco tempo mais. Toca o telefone e me ligam do CTA. Hum. É um coronel, queria falar comigo. E eu, claro, pô, atendi o coronel e queria falar comigo. Eu perguntei qual é o assunto. O coronel falou, não, não, eu quero falar pessoalmente com você. Tá bom. Aí fiquei preocupado também, né? Porque naquela ocasião o CTA é que homologava a área de aviação toda. Hoje é a ANAC, né? Naquela época Certo, certo. era o IFI do CTA, o departamento do CTA lá. E aí eu falei, olha, eu vou estar no Rio amanhã. Eu tenho uma reunião às 3 horas da Varig. Ele falou, você não quer almoçar comigo? Santos Dumont falou, bom, ótimo. E aí foi almoçar com o coronel, mas nem pensava, tá? Só pensava em Varig. E aí foi almoçar com ele e ele me explicou essa história das turbinas, que queriam fazer uma empresa assim assado, papapá e tal, passar um ano no exterior, e isso e aquilo, que podia levar a família, tal. Era um ano, né? E eu achei aquilo uma coisa assim, além das minhas possibilidades, né? Eu falei, puxa vida, eu não tenho a menor competência para fazer parte de um grupo desse, um estudo desse complexo, né? E aí eu perguntei quem estava no grupo, ele me disse que tinha um financeiro, um outro especializado em fabricação da CIJA, né? E queria que eu indicasse mais dois da área de turbinas. Só tinha o meu nome, por enquanto, ali. Eu falei, tá bom, me dá uns dias para pensar e tal. Na semana que vem eu, eu, eu ligo, dou uma resposta. Bom, saí dali meio tonto com aquela conversa, né? E fui para minha praia, que era Varig, né? Ali eu me sentia, né? Aham. Dono Em do pedaço. casa. É. Cheguei lá, o comandante Goetz estava risonho, feliz da vida, com a planta aberta em cima da mesa, dizendo que a Varig tinha resolvido fazer uma oficina de revisão de motores no Galeão para revisar os motores do DC-10, Hum. era o motor GE. E a Selma era basicamente motores Pratt Whitney. Inclusive a Pratt Whitney era sócia minoritária da Selma. Uhum. E United Technologies, na época, né, tinha acho que 17 ou 18% da Selma. E a Varig queria ter a sua oficina para os motores DC-10, tal, um acordo com a GE, que ia transferir tecnologia, e precisavam de mim para liderar o negócio. Era tudo que eu queria, né? Claro. Era tudo que eu queria e que eu sabia fazer, né? E eu fiquei em êxtase, né? E ficou uma conversa maravilhosa ali, passei lá um tempão conversando com ele, com outras pessoas. Bom, saí dali feliz da vida. E fui para casa, falei com minha mulher, estava casada há pouco tempo, falei com ela, falei com meus amigos, liguei para meu pai, todo mundo feliz da vida, na sexta-noite, sábado feliz. No domingo à noite eu comecei a pensar no assunto. Na segunda-feira de manhã, eu liguei para o coronel
e aceitei para o CTA. Abriu mão da outra oportunidade e retornou Abri para mão da oportunidade que era o meu sonho. E liguei para a Varig, falei, ficaram uma fera comigo lá. Aham. Outra vez, pô. E você lembra o que passou na sua cabeça naquele domingo à noite para você optar por isso? Olha, André, lembro sim. Eu lembro, eu pensei assim, puxa, o que eu vou ser se eu continuar na Varig? Eu vou ser um engenheiro legal, ter uma carreira boa, tudo mais e tal. Mas eu não me via fazendo uma carreira na Varig, entendeu? Sim. Eu também não tinha experiência nem política para pensar qual seria meu caminho para um dia ser um diretor, uma coisa assim na Varig. E eu achei que eu queria aprender mais coisas, abrir minha cabeça. Aquele período que eu passei na Selma procurando emprego me mostrou que eu tinha um network muito focado, muito pequeno, tinha conhecimentos muito limitados também, profundos, mas limitados, né? E aquilo eu achei que não ia ser legal para mim Entendi. na minha vida. E então eu tive essa encruzilhada, né, que eu tive que resolver e resolvi para mim, como eu te falei antes, né? Foi um divisor de águas na minha vida. E você acha que se não tivesse aceitado a oportunidade para ser gerente de qualidade na Selma, essa nova em São José dos Campos teria acontecido? Eu acho que não. Eu acho que não, porque na Selma, naquela época, a Selma era uma estatal ligada ao Ministério da Aeronáutica. Na época era ministério ainda, né? E eu indo para a Selma, de certa maneira, eu fiquei conhecido, né? Isso, é o que eu acho. É o que eu levaria. É. Então eles me acharam via Selma. Eles foram procurar uma pessoa na Selma. E Isso. aí o brigadeiro, que gostava muito de mim e tal, sabia que eu tinha feito um estágio na Pratt Whitney antes, eu tinha passado vários meses fazendo um estágio lá. Ele falou: olha, acho que o cara é o Alexandre. É assim que ele me achou. Então, se eu não tivesse ido para Selma, eu não teria tido essa oportunidade. Aham. É, quando você estava como CEO na Selma, e que depois foi comprada pela GE, como você contou, tem uma passagem ali do processo de due diligence que, na auditoria ambiental especificamente, foram detectados resquícios de solventes no subsolo do terreno, né, com risco de migrar para a área de uma comunidade próxima. Queria que você contasse essa história e a sua postura, bem como o desfecho do que aconteceu. Olha, André, isso foi interessante porque no início dos anos 90, o Jack Welch ele disse o seguinte, que os produtos iam deflacionar e os serviços iam inflacionar. Então ele queria crescer a GE em serviços high-tech. E uma das áreas que ele identificou como prioritária era a revisão de motores de avião, que a GE fabricava os motores, né, as turbinas. E saiu comprando oficinas pelo mundo, rapidamente. E uma delas foi a Selma. Ele já era sócio, já tinha um pedaço da Selma. Mas era uma participação minoritária. Era pequena, a GE tinha 10% e os outros três tinham a maioria, B. Então a GE comprou aquilo só para aprender um pouco sobre a Selma. E gostou, aprendeu, gostou, e aí negociaram com os sócios lá, uma negociação interessantíssima, mas é uma outra história enorme, e que eu também aprendi muito. E aí compraram, quer dizer, chegaram a um acordo, assinaram um contrato, e aí começou uma due diligence, né, que durou 6 ou 7 meses, mais ou menos, até o closing, né? E durante esse processo, eles listaram como importante na due diligence de fazer uma due diligence ambiental. Certo. E a Selma fica numa colina relativamente inclinada, né? E eles serão furando o terreno da Selma, tudo quanto é lugar. É claro, com especialistas, tudo mais,
identificaram onde era a área de limpeza, que usava solvente, onde tinha sido no passado, na era do motor a pistão, a galvanoplastia, com aqueles ácidos e produtos todos, né? É, é, e aí identificaram no subsolo, lá embaixo, no subsolo, identificaram solventes da época do motor a pistão ainda, quando ela era Panair do Brasil e depois da própria FAB. Uhum. Na revisão das turbinas, aí já se tinha uma consciência muito melhor, né, de não descartar poluentes e tal, tratar esses efluentes todos. Mas descobriram lá os solventes, que são altamente cancerígenos, né? Então é, é, nos procuraram e disseram o seguinte: olha, nós precisamos fazer uma pesquisa fora do terreno da selva para ver se esses solventes já migraram aí para fora. E, puxa vida, como é que faz isso? Não, tem que furar no terreno de outras pessoas, Tirar a vizinhança. a vizinhança. E para isso, como é que faz? Como é que não faz? Eu me lembro que contrataram Trent Ross Watanabe na época, né? O Kazuo Watanabe era um especialista nesse assunto. E eles então disseram: olha, tem que falar com o Ministério Público, vai pedir uma autorização para furar, falar com a vizinhança, tudo mais. Bom, para resumir a história, o Ministério Público ficou desconfiadíssimo da história, porque a GE já tinha um pedido para furar, mas também tinha um plano de remediação caso houvesse alguma migração. E se não houvesse migração, fazer uma barreira hidráulica para não deixar migrar. Já tinha um plano todo pronto. Então fomos conversar com a promotora lá em Petrópolis. Fui eu, evidentemente, liderando esse assunto, né? Liderando no sentido de ser o porta-voz. Fui lá falar com ela, ficou desconfiadíssima. Depois ela me disse que quase mandou me prender. Ela achou que tinha alguma encrenca enorme ali. E aí reunimos ali com a coordenação dela a vizinhança, explicamos para a vizinhança, passamos a fornecer água mineral para todo mundo, para qualquer tipo de uso. Ela proibiu eles usarem os poços artesianos, praticamente todos tinham. E foi feita então uma pesquisa, e o Ministério Público acompanhou, e mais um escritório independente que contrataram também. E, para sorte de todo mundo, não houve migração. Mas, nessa pesquisa, na vizinhança, foram encontrados todos os poluentes que você possa imaginar, né? Esgoto, de coisas do posto de gasolina, que tinha um posto de gasolina ali perto, né? Esses hidrocarbonetos todos aí e tal, foi um horror. E isso ficou comprovado que não era da Selma. Bom, a Selma construiu uma barreira hidráulica, e que está até hoje funcionando lá, porque esse negócio leva décadas e funciona perfeitamente. A vizinhança ficou feliz da vida, né? Só não gostaram de ter que parar de usar os poços artesianos. E a promotora ficou super agradecida a gente. Ela falou que não esperava uma atitude assim, da pessoa fazer espontaneamente ir lá e falar sobre um potencial problema que poderia custar muito para a companhia, né? E passou a usar a gente como modelo na região. E foi interessante que a GE, todo ano, ela distribuía, na época era uma fita, essas fitas, aquelas fitas grandes de que você gravava vídeo, né? Sim, sim. É, ela distribuiu uma fita com casos de compliance, casos bons e casos ruins, a maioria ruins, né, para alertar o pessoal, tudo mais e tal. E alguns casos bons, né? E escolheram esse caso como um caso bom de mostrar como você sendo proativo
e cumprindo as leis, etc, etc e tal, você pode até se beneficiar. E aí falamos com a promotora, ela aceitou, gravou um pedaço, gravou um vídeo, ela contando a história pelo lado dela e elogiando a empresa, horrores, tudo mais e tal. Só que essa fita circulou pela GE e de vez em quando eu encontrava uma pessoa e dizia, pô, você não é o cara que se meteu numa contaminação enorme. Ou seja, para mim acabou sendo horrível esse negócio. Mas eu li uma outra frase muito interessante em uma das matérias, né, a seu respeito, que dizia o seguinte: você não compra reputação e nem a constrói da noite para o dia. É preciso conquistá-la. A partir dessa história, né, e da sua conduta, eu queria que você comentasse sobre o papel do conselho, trazendo agora, né, a sua expertise e extensa experiência em conselhos, na escolha de CEOs, que obviamente gera reflexos diretos na reputação das empresas. Olha, o conselho, ele contrata o CEO, né, demite CEO, contrata CEO, e também a diretoria. É claro que com a diretoria, a participação do CEO é importante, Claro. né? O conselho, de uma maneira geral, não impõe ao CEO a diretoria, mas o CEO seleciona, submete ao conselho, e o conselho olha com muita atenção, né? Muita atenção, e aprova, acaba aprovando. Mas a participação do CEO é importantíssima. Uma coisa que é uma das maiores responsabilidades do conselho são os planos de sucessão. Isso. Dos primeiros níveis, lógico, você não Isso. quer entrar na organização toda, né? Mas o N0, -1, -2, até o -2, com certeza, o conselho acompanha, porque você perder pessoas que ocupam cargos estratégicos é um problema complicadíssimo se você não estiver preparado para reagir, né? Uhum. E eu aprendi muito isso na GE. O Jack Welch era muito focado nisso e exigia que todo mundo, todo líder da empresa tivesse seu plano de sucessão. A gente identificava as posições em duas: as estratégicas e as commodities. Nas posições commodities, era bom que você tivesse um sucessor interno, mas não era mandatório. Se fosse o caso, você ia ao mercado e tal. Mas as posições estratégicas, você tinha que ter um sucessor interno. Uhum. Tinha que ter. E mais de um. Um pronto, um emergencial, um pronto, um a curto prazo, um pouco mais adiante. Fazer planos de desenvolvimento dessas pessoas que você identificasse e tudo mais. Porque não é fácil você trazer pessoas de fora. Por exemplo, na Embraer, o Francisco Gomes, que é o CEO, Sim. nós levamos 8 meses para identificar o Francisco. E porque a gente precisava de uma pessoa com características especiais para aquele momento, né? Então, porque a gente não, por uma série de razões, não tinha um sucessor interno pronto. Então, quer dizer, o envolvimento do conselho e sucessão do CEO, sucessão das posições estratégicas é importantíssimo. Sabe que, te ouvindo, eu lembro daquele. É quase que um anti-case de sucessão, que é o da Disney, que acabou optando por trazer o Bob Iger, o Robert Iger, de volta para a posição de CEO depois de. Eles trouxeram, eu esqueço agora o sobrenome do outro Bob, que é o Bob 2, que eles chamavam, e aí teve uma série de temas, né? O posicionamento mais frágil do conselho, o próprio Bob Iger meio que minando o seu sucessor, não querendo abrir mão, sabe, daquilo que ele vinha construindo e que de fato construiu em mais de 15 anos como CEO. Queria pegar a sua visão sobre o que então é fundamental em um bom processo de sucessão, seja no conselho ou na gestão. Olha, uma coisa que a gente vê acontecer em algumas empresas, especialmente corporations, em que você não tem
dono ali sentado, presente ali, um Isso. grupo de controle, né? Quem quer que seja, é que existe um risco da gestão se apoderar da empresa. Isso. E aí o CEO, que muitas vezes é o chairman também, Exatamente. mas mesmo que não seja, se o conselho não for um conselho bem eficaz e atuante e tudo mais, o CEO toma conta da empresa e faz o que quer, quer dizer, né? E passa a ser o dono da empresa. Então, o conselho ele não pode abrir mão das suas principais obrigações. E uma delas é plano de sucessão Uhum. e avaliação dos executivos com frequência, avaliar sempre, feedback, aquele processo todo que você conhece bem. Sim, E porque senão você fica refém do CEO, isso. entendeu? Esse costume mais nos Estados Unidos de você ter chairman, CEO, a mesma pessoa, eu acho isso um risco enorme, né? A gente viu várias empresas grandes americanas aí, da noite para o dia, desaparecem e tudo mais por não ter uma governança boa, né? Ter um conselho separado da gestão. Tem um outro trecho na minha pesquisa, uma fala sua que dizia assim, né? Em compliance, preto é preto, branco é branco. Perigo mora no cinza. E os executivos foram treinados para tomar decisão sem ter todas as informações em mãos, ou seja, aprenderam a navegar pelo cinza. Qual que é a sua visão sobre a forma que um conselho pode colaborar com a gestão no aspecto estratégico, nos cenários de cor cinza, sem ficar somente no monitoramento, na fiscalização? Porque eu sempre digo que a ambidestria entre inovação e riscos é algo muito importante. Yeah. E às vezes você tem conselhos que são quase que fiscais, xerifes da gestão. Olhando para esse cenário de cinza, onde dificilmente vai se ter todas as informações, o que o Conselho pode fazer para ajudar a gestão nesse sentido? Olha, André, esse assunto eu aprendi lá atrás na GE também. Por isso que eu listei a GE como uma das 3 empresas que eu passei onde eu aprendi muita coisa, né? Certo. Como você disse, nós executivos, nós somos treinados e é previsto que a gente decida. Você, para decidir, você senta com sua equipe, contrata consultoria, etc. e tal. No fim, a decisão é sua. Isso. A decisão é do chefe. Uhum. O chefe é super solitário na hora de decidir. Porque você pode ouvir todo mundo, mas a decisão é sua e você é o responsável daquilo também, sobre aquilo também, aquela decisão. Então, a gente corre risco na vida, né? Você, quando decide, você não tem 100% de certeza do que vai acontecer, nem tem 100% das informações na mão. Então, você corre risco. É claro, o risco é calibrado, tudo mais, né? E você erra, né? A gente erra na vida. Quem não erra, não faz. É isso Se aí. você for ficar esperando ter todas as informações, você não faz nada na vida. É claro que você não pode errar muito, senão você é demitido. Também tem isso. Isso mesmo. Mas você é suposto decidir, é suposto correr risco e erra. Muito bem, em compliance é diferente. Porque em compliance você às vezes está apostando a empresa, entendeu? Apostando a credibilidade, apostando a reputação da empresa e das pessoas também, a sua também. Então, os executivos têm que ser treinados a, em casos de compliance, situações de compliance, não usar o bom senso, não querer resolver o cinza com bom senso. Se é preto, é fácil. Se é branco, é fácil. Se é cinza e você não sabe, pergunta. E isso não é trivial para o executivo perguntar. E para isso tem treinamento. Na Embraer, todas as reuniões de conselho, a gente começava com case de compliance. Todas. Todas.
todas, um case de compliance. É um case, projetava na tela, múltipla escolha, era um case pegadinha, difícil, errava. No início o pessoal ficava estressado ali, com medo de errar, sabe? Mas depois não era aquilo. O negócio é o seguinte, é que erra mesmo, você erra. Então você tem que perguntar. Aí o compliance leader nossa lá, depois dava a explicação do porquê que a resposta era aquela, e de país para país varia, isso. Ou seja, tem um monte de variáveis que te levam a olhar isso com cuidado. Eu tenho várias histórias interessantíssimas sobre isso, mas o nosso objetivo ali era o tone of the top. O conselho fazia isso, a diretoria fazia, as lideranças, quer dizer, o compliance deixou de ser um monstro, deixou de ser uma vergonha você não saber a resposta, entendeu? Então as pessoas, com o tempo, vão se acostumando e vão perguntando para saber, posso fazer isso? Não posso? Por que eu não posso e tal? E essas coisas são dinâmicas, né? Muita coisa que você podia fazer, de repente não pode mais, às vezes não pode, passa a poder. Então é importante que esse assunto esteja sempre sendo visitado e revisitado. A primeira vez que você ocupou a posição de presidente do conselho foi na Embraer? Olha, eu tenho até vergonha de falar isso, porque na época da GE, a GE tinha algumas joint ventures na região. Certo. Então, e ela sempre tinha a maioria. Ah, tá. Então, eu era o presidente de conselho da Selma, por exemplo, que tinha um conselho por conta da Golden Share. Uhum. Então, e tem até hoje, né? Então, eu era o presidente do conselho da Selma. Quando eu vim para São Paulo, eu continuei presidente do conselho da Selma e era presidente do conselho das joint ventures que a GE tinha. Eu tinha na área de hidrogeração, na área industrial e outras. E a gente ia para as reuniões, né? Ia com material de trabalho, né? Leva aqueles slides bonitos, fazia apresentação para o sócio, tal, depois ia almoçar, papapá, mas a gente não dava muita oportunidade ao sócio de falar, de se expressar, de dar sugestões. Sabe, a gente achava que aquela arrogância de empresa grande, que tinha maioria, né? Achava que a gente tinha as melhores respostas para tudo. E não é assim, né? Não é assim. Não só em respeito ao sócio, mas a gente às vezes perdia a oportunidade de ouvir coisas boas vindo do minoritário, né? E então eu comecei a aprender o que é ser presidente de conselho na AmCham, Não, que eu vim para São Paulo em 2001. Logo em seguida entrei para o board, para o conselho da AmCham, e também logo 2 anos depois virei chairman, fui chairman por 6 anos. e tem um tema, né, que na Anshan todos são voluntários, né, pro bono. Pro bono, pro bono. Uhum. E eu aprendi muito lá, muito. Me dediquei à beça, porque depois que eu saí da GE, eu estava ainda como chairman da AmCham e continuei chairman. E aí tinha mais tempo no início, me dediquei bastante àquilo e aprendi muito o que é ser presidente do conselho. Aquilo é uma ONG, evidentemente, né? Mas tem assuntos complexos, como em tudo quanto é lugar. E quando eu assumi na Embraer, eu já tinha estado em alguns outros conselhos e eu sempre fui muito curioso, né, olhando a postura do presidente do conselho, o que fazia, o que não fazia, o que eu gostava, o que eu não gostava, entendeu? E você, olhando para os outros, você aprende a beça. Aprende. E sabe que eu lembro quando eu entrevistei o Cabreira, acho que
90 dias, talvez, é um dos episódios anteriores aqui, na minha pesquisa ali sobre a trajetória dele, né, que é riquíssima, assim como a sua, ele fala da extinção praticamente de bons perfis de presidentes de conselho e de governance officers. Você ficou 13 anos como presidente do conselho da Embraer, É. tá? No momento em que você consolida essa experiência, de alguma forma se tornou mais desafiador ser conselheiro de outras empresas porque você tinha desenvolvido o seu estilo como presidente do conselho? Olha, André, você sabe que essa pergunta é interessante. Eu vou te responder, depois eu explico. Não me atrapalhou. Tá. Eu sou de outros conselhos, onde eu não sou presidente, Sim. e uma coisa que eu aprendi há muito tempo, logo nos primeiros conselhos que eu passei a frequentar, é que uma das coisas mais importantes para um conselheiro é ter disciplina. Hum. Se você não tiver disciplina, não entender que conselho é um grupo de pares, Uhum. onde todo mundo tem o mesmo poder de voto, inclusive o chairman tem o mesmo poder, mas pessoas com culturas diferentes, pessoas diversas, né? Cada um vem de um canto diferente, uma maneira de negociar um assunto diferente, a maneira de falar, a maneira de se portar. Umas empresas são mais agressivas, né? É a cultura da empresa. Outras são mais quietas e falam com mais suavidade e tudo mais. Você tem que entender que todas aquelas posturas são boas, cada uma na sua empresa. Então você tem que respeitar aquilo, respeitar a opinião dos outros. Você tem que aprender a mudar de opinião. Se a opinião do outro for melhor do que a sua, você tem que ter essa tranquilidade. Então, eu, quando estou numa posição de conselheiro, eu procuro me portar como um conselheiro. O presidente do conselho, ele, apesar de ter o voto igual aos outros, ele lidera as reuniões. Isso. Ele prepara a pauta, submete a pauta aos conselheiros para opiniões, sugestões, mas no fundo ele bate o martelo na pauta. Isso. A pauta é dele. Ele lidera as reuniões. E liderar não é simples. Você tem que estimular as pessoas a falarem, você tem que segurar aqueles mais prolixos, você tem que evitar confrontos, só botar um assunto para deliberação quando o assunto foi suficientemente discutido, não pode botar um assunto verde para deliberação. Então, quando você não é o presidente do conselho, você tem que ajudar o presidente do conselho, se portando bem, né? E como você acha que os presidentes de conselho que têm você como conselheiro se sentem? Porque é a mesma coisa, poxa, o Papa está aqui nesse conselho, mas eu sou o presidente do conselho e o Papa é um dos conselheiros. Você acha que as pessoas ficam nervosas ou talvez um pouco mais inseguras com a sua presença? André, primeiro que eu nunca me vi como papa de coisa nenhuma, entendeu? Eu, nos conselhos que eu estou, eu me comporto bem como conselheiro, ninguém tem o menor problema com isso. Mas eu me refiro ao viés do outro, né? Porque, obviamente, o outro sabe da sua experiência, sabe da sua trajetória, né? Do teu repertório. Mas você sabe que uma coisa que eu tomo cuidado é a seguinte: você, evidentemente, também passado por vários conselhos, presidente do conselho, você acaba tendo mais exposição do que outros, né? É normal, natural. Mas você tem que tomar muito cuidado para não impor a sua opinião. Sim. Você tem que, com muito cuidado, de uma maneira sutil, coloca o assunto na mesa e tal, e deixa as pessoas irem entendendo, porque é ruim para o clima do grupo você botar um assunto na mesa, olha, essa é a última verdade, e eu penso assim, e quero que seja assim. Isso é muito ruim. Entendeu? Você tem que convencer os outros lentamente, né? E é interessante, né, Alexandre, porque muitos casos são conselheiros com um grande repertório.
e que vieram de posições em algumas trajetórias onde eram os CEOs e eram a voz que tomava a decisão. Eu sempre falo do desafio da virada de chave quando você sai da posição de CEO para ser conselheiro, que o papel muda completamente. Mas mais do que isso, eu me refiro aqui ao ponto de que a pessoa está acostumada a ter a decisão na sua mão, e aí ela vai para um colegiado aonde a decisão ela deve estar pautada em consenso ou consentimento. Aliás, o maior pecado de executivos que depois migram para conselheiro é exatamente esse. É não saber se portar. Isso. Por isso que eu falei da disciplina. Você tem que aprender a se portar como conselheiro. Se você chega lá com aquele viés de executivo, querendo dizer para a gestão o que fazer, batendo boca com os outros conselheiros, é um horror, entendeu? Eu conheço alguns grandes executivos que não engrenaram como conselheiros exatamente pela questão de disciplina. Eu acho que você falou em disciplina e eu anotei duas outras palavras aqui do que você disse até agora. A segunda é observação, que é algo que você fez, né? E chegar e observar como os outros se portam, como é o outro presidente ou a outra presidente do conselho. E que é muito importante, porque é um repertório que você absorve pela observação, se você está atento e consciente em relação a isso. E a terceira palavra é a humildade. Porque no momento em que você exerce a humildade, você reconhece que a ideia do outro é melhor do que a sua, e você abandona a sua, porque você está defendendo aquilo que é o melhor para a companhia, né? Eu acho que essa questão de observação da minha vida inteira sempre foi importante para mim, porque eu tenho uma característica, não é defeito, não é predicado, mas eu sou um pouco perfeccionista. Certo. Então, eu tenho horror de, num grupo, falar uma besteira. Entendeu? E tem gente que tem fala besteira com a tranquilidade. E eu até invejo isso, mas eu não consigo. Entendo. Eu fico prestando atenção muito nos outros, entendeu? Antes de... E procuro também só abrir a boca para falar o que eu tenho bastante certeza de que funciona, tudo mais e tal. Sabe que tem dois outros comportamentos, nas aulas do IBGC eu falo um pouco sobre isso, que é aquele perfil, o professor de executivo, que vai fazer um comentário e faz uma mini palestra, sendo que tempo, né, é a variável mais escassa. E a segunda é a reminiscência. Olha, na minha época era assim, quando hoje a única certeza que a gente tem é a mudança, né, Alexandre? É verdade. Então, é muito bom te ouvir em relação a isso. E qual que é a sua visão sobre o desafio de equilibrar a mentalidade, eu chamo de curto prazista, né, dos resultados trimestrais das empresas abertas, pensando em demonstração de resultados, os mecanismos de remuneração variável de curto prazo usados como incentivo para a gestão e, de outro lado, o resultado sustentável, o impacto sustentável das empresas na sociedade. Olha, isso é tão complicado quanto a vida da gente, né? A gente tem que estar preparado para morrer amanhã e tem que estar preparado para viver 100 anos, né? E as coisas são conflitantes. E da empresa também é assim. Você tem que olhar o curto prazo, não tem dúvida, o que garante o pagamento das contas, tudo mais, tal, o valor da ação e tal, é o curto prazo, porque o mercado é curto prazista. É impressionante. Um dia, isso é uma outra história que eu te conto depois, impressionante como o mercado é curto prazista. Então, nem olha o longo prazo, de um modo geral, depois, com exceções, é claro. Na empresa também, você tem que olhar o curto prazo, mas você tem que olhar o longo prazo. É claro, tem negócios e negócios. Tem negócio de ciclo muito curto, que é ali na veia, entendeu? Da mão para a boca e tal. E tem negócio de ciclo muito longo, como a Embraer, por exemplo. Tem um ciclo muito longo. Por exemplo, o Bandeirante, ele voa até hoje. O primeiro produto da empresa foi lançado lá em 1970,
opera até hoje. Tem assistência técnica, tem técnicos, engenheiros cuidando do avião, os órgãos homologadores acompanham o desempenho do avião, tem melhorias ainda até hoje. E, ao mesmo tempo, dentro da empresa, tem gente que está trabalhando em pesquisa e tecnologia para 2040, 2045, 2050. Quer dizer, você tem uma defasagem aí de 80 anos entre duas pessoas da mesma empresa. Então, essas empresas, na mais uma atividade que é intensiva em tecnologia, intensiva em capital, intensiva em mão de obra especializada, você precisa ter a consciência de que, se você não tiver o longo prazo sendo permanentemente trabalhado, se você parar de investir em pesquisa, tecnologia, para coisas que vão acontecer lá adiante, a empresa vive 10, 12, 15 anos, mas depois acaba. Aham. Ela acaba, vira um bagaço sem valor nenhum. E isso não há ILP do mundo que converse de 10 anos. Não é? Então, isso acaba sendo um papel do conselho. É claro que o conselho precisa educar a diretoria também e tal, Isso. mas a diretoria ela é teoricamente conflitada. Eu não digo que ela não faça as coisas certas, mas teoricamente ela é conflitada. Então, o conselho é o guardião do futuro. A conflitada em relação ao viés de curto prazo, você disse? Viés de curto prazo. Uhum. Entendi. Sabe que eu te ouvindo me lembro da história do Paul Polman. No dia que ele assumiu como CEO da Unilever, ele declarou que não iria mais alimentar o mercado com os resultados trimestrais, que seria impossível fazer o turnaround na companhia com foco em longevidade. Mas isso, como case contado e as histórias que a gente estuda, é muito interessante, mas na prática isso é muito complicado, justamente por essa mentalidade curto-prazista que você comentava, né? Muito complicado. Eu senti isso na pele naquele evento Boeing, que acabou no cérebro, em que a Boeing ia pagar um valor substancial cash por um pedaço da empresa. Uma participação na Embraer. E a Embraer ia ficar com um portfólio menor, ia ficar mais vulnerável, ia precisar desenvolver novos produtos. Certo. E os acionistas estavam eufóricos com o deal, eufóricos, todos eles, pressionando a gente barbaramente para fechar o negócio logo e tal, pô. E a gente com todo cuidado. E depois eu me dei conta que eles queriam tudo em dividendos. Uhum. Então não estavam nem aí. O acionista numa corporation, André, ele acorda vendedor. Claro, tem alguns fundos long only e tal, mas de um modo geral, o acionista acorda vendedor, que ele tem primeiro uma participação relativamente pequena na empresa, né? Isso. Muito pulverizada. E depois ele olha o curto prazo, que ele tem metas internas também nos fundos, entendeu? Então até o acionista é conflitado. Quer dizer, o conselho tem um papel aí importantíssimo de zelar pela sobrevivência a longo prazo da empresa, né? Aí tem um desafio, né, Alexandre, que quando não é uma corporation e você tem fundos que compram uma fatia da empresa, esses fundos normalmente têm assentos no conselho. E aí você tem um olhar mais de curto prazo, no máximo médio prazo, pensando na realização do capital investido para a estratégia de saída ali na frente, né? Como equilibrar essas duas vertentes? Olha, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é você ter um conselho equilibrado. Para isso, a gente, na Embraer, já há vários anos, a gente tem uma matriz de competências. A gente tem cerca de 20 competências listadas que a gente acha que são mandatórias. E tem os conselheiros, você faz o cruzamento disso. E a gente usa, lá na Embraer, a gente usa, né? A empresa continua usando. O passado sou eu, a empresa continua.
Se você tem um conhecimento profundo daquela competência, você ganha 2 estrelinhas. Certo. Lá no nosso caso eram 2 aviõezinhos, assim. Aham. Se você tem bom conhecimento, ganha 1. Se você tem um conhecimento assim de médio para baixo, ganha 0. Entendeu? Aquilo não é crítica a ninguém. É só para você saber quem é realmente um super expert e quem é um cara que conhece bem. Então a gente mapeia na matriz isso aí e vê onde tem gaps, onde tem concentração de competência em determinadas áreas, né? E procura na formação das próximas chapas, tudo mais, dos próximos conselhos, você equilibrar isso aí. E você fazendo isso, divulgando isso, botando no manual da Assembleia, tudo mais, de certa maneira você blinda a empresa, sabe? É. Você... E é aquela perspectiva que é muito importante, que a gente tem que olhar para a matriz de competências de forma sistêmica. É a soma das individuais, mas é o colegiado, né? Isso, E exatamente. esse é um ponto muito importante que eu percebo que às vezes existe confusão. É, Uma pergunta que me ocorreu aqui: o que você pode destacar de semelhança e também de diferença entre o Conselho da Embraer e o Conselho da Sabesp, agora que você está como presidente? olha, você sabe que quando eu fui para a Sabesp, e eu fui para o conselho em outubro do ano passado, Aham. e me convidaram para ser presidente do conselho, e eu não aceitei. Não aceitei porque, apesar de não ser proibido você acumular 2 presidências de conselho, é uma opinião minha, entendeu? Que 2 empresas listadas, grandes e tudo mais, não é legal, entendeu? Eu não ia me sentir bem. Então eu falei, olha, eu aceito o convite, mas só depois que eu sair da Embraer. Então eu entrei para o conselho, fui eleito. Na verdade, na Sabesp, quem indica o presidente é o conselho, diferente da Embraer, que é na própria Assembleia. Então me indicaram o presidente, mas eu não assumi. Uma outra pessoa, a Carla, que é excelente, Carla Bertocco, ela é profunda conhecedora do setor, tem ligação com a Sabesp há bastante tempo, ela assumiu a presidência por 7 meses, enquanto eu estava na Embraer. Aí eu saí da Embraer no fim de abril, no início de maio eu, eu, eu assumi. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu encontrei um grupo técnico muito bom, Uhum. grupo técnico muito bom, e a nova diretoria, muito boa, Certo. muito bem formada. E o novo conselho, para mim, também foi grata surpresa, muito bom. Os 3 indicados pela Equatorial, que é um acionista de referência, ótimos. Eu já conheci, inclusive, bem 2 deles, que eu fui do conselho da Equatorial lá atrás. Certo. Os 3 do Estado, muito bons, Hum. muito bons. A Carla, por exemplo, ela foi indicada pelo Estado, a Cláudia Pouto, o Anderson, são ótimos os 3 do Estado. E os independentes sou eu, o Matheus Bandeira Uhum. e o Gustavo Gataz. Ótimos também. Então é um conselho muito bom. Tô feliz com o ambiente lá. É um desafio interessantíssimo da Sabesp, Uhum. né? É uma missão nobre, né? Você, em 5 anos, universalizar água e esgoto para toda a área de concessão da Sabesp, né? Importantíssimo, né? Importantíssimo e mais, né? É um negócio altamente gratificante para todos nós, né? Sem dúvida. Um impacto forte na população, né? Uhum. E, na tua visão, quais são as principais diferenças entre conselhos de empresas familiares, capital fechado, e das listadas, sejam elas corporations ou não? Olha, até com você é papa nesse assunto, né? Você dá aulas no IBGC, cada conselho é diferente. Você tem conselho de um dono, você tem conselho de 2 irmãos, Uhum. 2 primos, já é um pouquinho diferente, 2 famílias, 2 empresas. Ou seja, você tem uma gama de situações, até
o outro limite, que é uma full corporation, Isso, totalmente pulverizada, pulverizado. porque as corporations brasileiras, a maior parte delas, você tem acionista de referência, né? É. Que não tem os 50%, mas praticamente comanda a empresa, né? E você tem uma full corporation, é um outro ambiente. Então, são muito diferentes. Os conselhos são diferentes, e as pessoas se portam de maneira diferente nos conselhos. Então, uma pessoa que se porta de uma certa maneira numa corporation, numa empresa de dono, é um pouco diferente. Isso, exatamente. Porque no empresa de dono você tem ali, às vezes, o CEO, o chairman e a assembleia de acionistas sentados na mesa. É isso mesmo. Eu costumo dizer, Alexandre, que se a gente chegar com a 6ª edição do Código de Melhores Práticas do IBGC numa empresa familiar que recém instituiu o seu conselho consultivo, quem sobra somos nós com o Código e o IBGC rapidinho, que nem chuva de verão. Porque você tem que ter essa leitura do contexto, né? A governança é uma jornada. Eles têm que ver o grau de maturidade e ir inoculando gradativamente, né? Então, você tem ou teve algum mentor de carreira? Você sabe que uma coisa interessante, rapaz, eu tive 22 mentores. 22? A maioria deles não sabem que foram meus mentores. Além dos 22 mentores, eu tive 15 situações, empresas, momentos que serviram de lição para mim. E tive assim umas 5 encruzilhadas, como essa que eu te contei do CTA, várias. Eu tive que decidir. E eu tenho isso anotado aqui no meu celular, no Notes. Eu tenho isso anotado. E fiz isso já há vários anos atrás. E de vez em quando eu dou uma olhada. Entendeu? Para ver por que eu tomei decisão para ir para lá, não ir para cá. Por que aquelas pessoas foram importantes na minha vida. Tem pessoas que mudaram a minha vida e não sabem. Não sabem. Agora, mentor mesmo, assim, que era meu mentor, eu tive 2 tipos. Eu tive mentores na minha vida pessoal, de família, e mentores na minha vida profissional. Então, eu tenho assim, uma consciência de que aquelas pessoas tiveram uma participação muito importante na minha vida. Como também momentos, essas encruzilhadas, né? Foram momentos importantes. Mas o que eu acho interessante, olhando essa lista, são as pessoas que eu olhava e alguns eu procurava me espelhar, mas outros era o contrário, eu procurava não ser aquilo. Se distanciar. Distanciar daquela Que acaba sendo um tipo de referencial que também pode ser útil, né? Importantíssimo, importantíssimo. Muito Então, tive um monte de mentores. Muito bom. Antes de a gente começar a gravar, falando sobre a Vicky Block, né? Você falou que você é um escravo da Vicky, né? Conta um pouco mais sobre essa relação aí. Isso foi o seguinte, eu estava na GE, né? E tinha data para sair. E aí, faltava um ano para eu sair. Eu nunca tinha pensado no assunto, André. Nunca. Mas nunca. Aquilo, quando vinha, eu expulsava. Pô. Um dia eu estava pescando, né? Lá em Ilhabela. Pescando, eu estava sem fôlego. Sem fôlego. Também estava meio ruim o dia, a água meio esquisita, não tinha peixe e tal. E eu falei, puxa, eu tô ficando velho, ou então tô gripado. Porque às vezes quando você fica sem fôlego, dá alguma razão, né? Sim. Ou então você tá com problema.
Se você tiver um problema no subconsciente, você não consegue se concentrar para ter uma apneia Sim. muito prolongada. Não consegue, é incrível. Seu batimento acelera um pouco, entendeu? Você fica mais estressado, talvez adrenalina, não sei. Não sou médico para saber. Mas então eu falei, eu vou para casa. Vambora. Aí eu tenho uma lanchinha lá na Ilha Bela, tava eu, o garoto que fica na lancha me acompanhando quando eu tô mergulhando. E aí tô voltando para casa, e lá de fora da ilha, né? Tô voltando e de repente caiu a ficha. De repente, eu me dei conta que eu tava com medo do day after. E aí, a hora que caiu a ficha, eu fiquei apavorado. Aí eu me apavorei. Aquilo estava represado, aí eu voltei. Isso no fim de semana, na segunda-feira cheguei na GE lá, chamei o RH e falei, olha, eu queria saber se a GE tem alguma orientação para uma pessoa que está se aposentando. Aí passei o problema para ele e esqueci. Né? Aí, uns 10 dias depois, uma semana depois, ele me procurou e falou, olha, o pessoal dos Estados Unidos lá recomendou fortemente que a gente contrate uma consultoria para te orientar desse ano que falta. Então eu já marquei uma hora, vi sua agenda aí, já marquei uma hora com a Vic Block. Isso em que ano? Isso foi em 2007. 7. Tá. Início de 7, eu saí em fim de 7. Então foi no início de 7. E aí eu conheci a Vic, eu tinha num evento ou dois ali, uma vez jantei num evento do lado dela, conversamos a beça, encontrei com ela no outro, mas conhecia superficialmente. Superficialmente. Aí eu falei, gente, vou conversar com a psicóloga. Será? Bom, aí fui lá conversar com ela, marcamos 40 minutos, eu passei 1h30, saí apavorado de lá. Porque eu me dei conta que eu tinha um dever de casa enorme para fazer e eu estava atrasado. Faltando um ano, eu estava atrasado. Atrasado não, mas eu tinha que começar a trabalhar logo. Sim. Aí nós contratamos a Vic, que eu me lembro que ela dizia que ela não trabalha para pessoa física, só trabalha para as empresas. Né? Isso. E aí contratamos a Vic e trabalhei com ela um ano, pouco menos de um ano, até eu sair, e depois mais uns 6 meses depois. Certo. E para mim isso foi importantíssimo, porque você quando sai de uma vida executiva e corrida e tudo mais e tal, que a empresa te consome 7 dias por semana, né? E você se aposenta, é uma mudança que as pessoas não estão preparadas para isso. Não estão. E sofrem a beça. E nesse processo eu comecei a entender que meu sofrimento ia ser muito maior do que aquele que eu estava sentindo no momento ali, aquela preocupação, se eu não me preparasse. Mas eu podia me preparar. E comecei com a orientação da Vicky, conversando muito com ela, trocando ideias, tudo mais. Comecei a me preparar. Eu até escrevi um roadmap para transição de carreira. Certo. Ter assim uns 40 bullets de coisas que eu considerei importante no meu caso. Cada caso é um caso. Né? Claro. No meu caso. E uns antes, outros durante o processo, outros depois que eu fiz. E o momento certo de fazer as coisas, o que fazer, as coisas às vezes mais simples fazem as pessoas sofrerem. E eu depois brincar com a Vicky que eu não conseguia, fiquei viciado na Vicky, entendeu? E virei escravo dela. Então eu tinha virado escravo dela. Muito bom, muito boa a história, viu? Que conselhos você daria, com a experiência e bagagem que você tem hoje, para o Alexandre lá atrás, início de carreira, ainda engenheiro, se você pudesse se encontrar com ele, o que você diria para ele? Olha, eu diria para ele uma coisa que um dos mentores que eu tive, que foi meu pai, me disse uma vez. Uma vez eu estava na faculdade, tinha entrado na faculdade, e garotão no Rio de Janeiro, né? Eu queria estudar e viver intensamente ao mesmo tempo. Aí um dia meu pai me chamou para uma conversa, tudo mais, e falou, olha,
Sua vida está ótima, encaminhada, está fazendo engenharia, uma coisa que você gosta, você também se diverte a beça. Ele falou, eu vou te dizer uma coisa. Os próximos 10, 15 anos, aí, seus primeiros anos depois de formado, a coisa mais importante que você tem que fazer na sua vida profissional chama-se aprender. Você tem que aprender tudo da sua profissão, coisas fora da sua profissão, você tem que aprender. Quanto mais você aprender, vai ser melhor para você. Então, eu nunca pensei naquilo. No momento, eu não pensei naquilo. Mas anos depois, eu me lembrei daquilo. Eu me lembrei que eu podia ter aprendido mais coisas. Eu podia ter me dedicado a aprender mais coisas. Tinha aprendido muita coisa. E estava feliz do que eu tinha aprendido. Mas também tive a sensação de que eu podia ter aprendido mais. Então, se eu voltasse lá para falar com o Alexandre, lá, eu ia dizer a mesma coisa que meu pai me disse. Vai estudar, pô. Vai aprender. Estudar não. Vai aprender. Aprender. Vai aprender. É diferente de estudar. Vai aprender. Muito bom, muito bom. Eu vou passar agora para um bloco de perguntas gerais, que são perguntas que eu faço para todos os meus convidados aqui no podcast, tá? E é um formato ping-pong mesmo. Complete para mim a frase a seguir. Propósito é? Olha, propósito. Quer dizer, qual o propósito da minha vida? Né? Tem 2 vidas, tem 3 vidas. Eu tenho uma vida pessoal, de família, né? De pai, de avô, de marido. Meu propósito é passar para minhas filhas e a minha neta valores. E bons conselhos como esse do aprenda, tudo mais, mas especialmente valores, né? Na minha vida profissional, o meu propósito é fazer o que me deixa feliz. Essas alturas da vida, com a idade que eu tenho noção de que a vida é limitada, né? É finita, porque você com 20 anos de idade, você acha que você não vai morrer nunca, né? Acho mesmo. E então eu prezo muito o meu tempo. Certo. Então eu procuro fazer as coisas que me deixem feliz, do ponto de vista profissional. Então eu gosto de agregar valor, gosto de ser reconhecido de que agrego valor, gosto de conhecer pessoas novas, pessoas interessantes, pessoas com valores. Eu dou muita importância a valores. E na minha vida de pescador, que é a minha terceira vida, né? Meu propósito era matar o maior peixe do mundo, o mais difícil do mundo, o mais fundo, entendeu? Eu sempre pesquei contra mim. Eu era meu inimigo, Sempre na apneia? sempre na apneia. Quanto tempo de apneia? Qual é o seu recorde? Eu você não se preocupa com recorde, não, porque se você der um mergulho até o limite, estraga seu dia. Ah, sim. Você, por exemplo, nos bons tempos eu mais jovem, eu dava 120 mergulhos num dia. Em Hoje média, quanto tempo cada um? entre 1 minuto e meio e 2. Entendi. É mais do que suficiente, dá para ir a 25 metros, fácil, nesse tempo, olhar 2 tocas, Entendi. e voltar e tal, e se recuperar em 1 minuto e meio, 2, você está recuperado, dá outro mergulho, e fica assim horas. E atualmente eu dou 50, 60 mergulhos e olhe lá. Mas olha só, é um exemplo, com 80 anos, Alexandre, é um exemplo. Agora, eu quero voltar. Sua neta, como é que ela se chama? Isabela. Isabela. Quais são os valores essenciais que o vô Alexandre quer deixar para Isabela? Olha, a mesma coisa que eu quis deixar para minhas filhas, quero deixar para minhas filhas. Ah, Entendeu? Você ter uma vida balanceada.
você saber dividir seu tempo entre o lado de família, Certo. entre o lado profissional, no caso dela está estudando medicina, está no segundo ano, né, o lado de estudos, né? Falo muito em aprender para ela. E do ponto de vista de você ter alguma coisa que você gosta de fazer. Ou jogar futebol, sei lá o quê, Fazer teatro submarino, ou fazer kart submarina. Ou seja, você tem uma coisa para você descarregar ou recarregar as baterias, né? Uma coisa que te dê prazer de fazer. A pessoa que fica focada numa coisa só, aquele executivo que trabalha 14 horas por dia, 7 dias por semana, não é legal. Não é legal. Você tem que ter um momento de vagabundagem também, né? Vai viver a vida, porque ela passa muito viver a rápido. vida, exatamente, viver a vida. Eu escrevi um livro sobre pescarias, minhas pescarias. É? E eu conto um caso lá que as pessoas disseram, às vezes perguntam, pô, como é que você teve coragem de contar essa história? Conta pra gente aqui. Eu estava na Selma, né? A Selma já tinha sido privatizada e estava num momento bom, entendeu? Estava super bem. E eu saía todo dia de casa no Rio, porque eu nunca morei em Petrópolis, porque eu fui para lá estatal, eu achei que ia ficar pouco tempo. Depois foi privatizada, eu achei, bom, qualquer dia a GE bota um cara bacana aí e me tira. Depois a GE comprou, eu falei, bom, aí é que vai botar um cara. Mas nunca puseram. E eu nunca morei em Petrópolis, morava no Rio. Então eu ia todo dia e voltava. E saía de casa religiosamente às 6 da manhã. Certo. Eu tinha um motorista, chegava na Selma às 7, e 1 hora ia até lá. Aí fazia 40 minutos de ginástica lá, e tomava o banho, tomava um café. 8 horas, 8h10, eu estava a mil trabalhando, e a turma chegando, turma de Petrópolis chegando cansada, com sono lá. Aí um dia, eu saí de casa, passei pela praia ali, aquele mar azul, sem onda, bolado, como a gente chama, né? Mar sem vento. Aí eu virei pro motorista e falei assim, faz 180. Ele falou, para onde é que nós vamos? Eu falei, nós vamos para Angra, vamos pescar. A vida é assim, você tem que ter o equilíbrio nas coisas, né? Muito bom. Adoro ficar com a família, adoro trabalhar, conhecer gente, estar com as pessoas. E tô adorando essa minha vida de conselheiro, mas adoro pescar também, pô. Claro, claro. Se você pudesse convidar qualquer pessoa no mundo, viva ou já falecida, para uma refeição e uma boa conversa, quem seria e por quê? Olha, você sabe que o, o- eu vou te dar duas respostas. Ah, É, na minha vida fora do trabalho, uma coisa que essas alturas da vida eu prezo muito e adoro é estar com meus amigos. certo. Então, almoçar, jantar, tomar um café, jogar conversa fora com meus amigos, para mim é um prazer incrível, incrível. Porque os meus amigos hoje foram todos grandes executivos, alguns, outros menos, mas todos executivos, levaram a vida super acelerada e tal, e agora estão curtindo esse momento. Então, agora, do ponto de vista pessoal, eu tenho uma curiosidade incrível, mas incrível, sobre o segredo do universo. Da onde esse negócio todo veio, como é que essa porcaria aconteceu, como é que se desenvolveu e onde é que isso vai parar. Então, eu fico assim, se me dissesse uma coisa que você gostaria, eu falei, eu gostaria de sentar assim, num anfiteatro pequeno e um físico que soubesse falar uma língua que eu entendesse, me explicasse tudo isso. Entendi.
me explicasse tudo isso. E do ponto de vista assim, de pessoas interessantes, que eu acho interessantes, olha, eu não tenho uma pessoa específica, mas eu já conversei com algumas pessoas muito interessantes. Uma delas foi o Roberto Campos. Eu tive a oportunidade de, num jantar, sentar do lado dele. Fiquei encantado com ele, encantado. Outra pessoa que eu gostava muito de conversar, mas muito mesmo, era o Rolim. O comandante Rony. Comandante Rolim. O Rolim era um sujeito assim muito, muito natural e incrível, ele perspicaz, entendeu? Ele uma vez, eu conversando com ele, ele me disse uma coisa, ele falou o seguinte: a pessoa para ter sucesso na vida precisa de 3 coisas. Aí eu prestei atenção, né? Só 3 coisas. Ele falou: precisa ter conhecimento, amigos e sorte. Aí eu saí dali pensando naquilo, falei, bom, conhecimento você tem que ter algum, né? Algum conhecimento, tal. Amigos, network, né? Você tem que ter relação, não adianta você... Network qualificado, não adianta você ser amigo da torcida do Flamengo, do Corinthians, que não vai te levar a lugar nenhum, que você não joga futebol bem. E sorte é o seguinte, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais melhor for o seu network, menos você vai depender da sorte, né? Do acaso, mas sempre acontece. Sempre acontece. Outra pessoa que eu admiro muito, uma pessoa cheia de defeitos, mas cheia de qualidades, era o Churchill. E adoro a história dele. Eu li uma... Olha, eu não gosto muito de biografia, eu não gosto. Mas eu li a biografia dele, chamada The Last Lion. É um livro assim, 1000 páginas. Olha, é espetacular. The Last Lion. The Last Lion. É um espetáculo. Aquilo é uma lição de vida. É mesmo. É uma lição de vida aquilo ali. Pro bem e pro mal. Sim, claro. Pro bem e pro mal. Né? Algum outro livro que você recomendaria ou traria como uma leitura marcante na sua vida, além desse, The Last Lion? Olha, eu sou um leitor serial reader. Somos dois. Eu leio todo dia. Todo dia eu deito no meu Kindle, eu leio a meia dúzia, 10 páginas assim e tal, e vou dormir. E eu leio várias coisas. Eu leio coisas light, Certo. leio coisas mais pesadas, mas de assuntos variados. Um livro que eu li 4 vezes, por conta dessa minha fixação em coisas de evolução do universo, mas foi aquele livro Sapiens. Sim. Do Harari. Do Harari. O Homo Deus, que é futurologia, é interessante, mas... Mas o Sapiens é mais, quer dizer, baseado em coisas reais, né? Fatos reais da evolução, tudo mais, aquilo. Eu acho isso fascinante, entendeu? Então eu li várias vezes e tal, acompanho essas evoluções todas aí, acho incrível isso aí. Muito bom. Mas eu leio muito também artigos e revistas técnicas, aviação, gosto muito de energia e coisas modernas, entendeu? Leitura variada. Por isso que aí fica compreensível, né? Eu te conhecendo aqui, vendo a sua vitalidade, né? A sua energia com 80 anos, é impressionante, porque é muito inspirador, Alexandre, né? A atividade física, a leitura, a atuação em conselhos, então realmente admirável, assim. Então é muito bacana para mim poder ter essa oportunidade de fazer essa conversa com você. Qual foi o melhor ou o pior conselho que você já recebeu?
Bom, o melhor foi aquele que eu te falei, né? Vai aprender. Uhum. Aprenda. Sim. É. Pior, conselho assim ruim, eu não me lembro. Sei. Já tive situações muito ruins, Uhum. entendeu? De pessoas me chamarem para fazer coisas esquisitas, Ah, esse tipo de coisa. Isso é uma coisa que me embrulha o estômago. sim. Entendeu? É. Mas conselho ruim, algum conselho. Eu posso até ter discordado de alguma coisa que alguém me disse, mas nada. Não, vamos ficar com o bom. Aprenda é um excelente Aprenda. conselho. Olha, Posso dizer? sabe que nos programas de trainee, desde a época da GE, também em outras empresas, outros conselhos que eu passei, que às vezes sou chamado também para dar um plá aqui e ali, Uhum. eu falo sempre nisso. Eu falo, olha, não se preocupem em ganhar dinheiro logo na carreira. Se preocupem em aprender, 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 aprender e serem bem melhores do que a média. O resto vem. Muito bom, muito bom. Que pergunta você teria para mim nessa nossa conversa? Estamos chegando no final. O André, eu li sobre você, tudo mais, e você falou também que faz uma entrevista dessa casa há 15 dias. Isso. Duas perguntas. Primeiro, o seguinte: qual o propósito disso seu? A segunda é o seguinte: como você seleciona as pessoas? E a terceira é o seguinte: eu imagino que com cada conversa dessa, algumas coisas te chamem a atenção. Uhum. Pro bem e pro mal também, como tudo na Uhum. vida. O que você faz com essas coisas? Uhum. Muito bom. Até anotei para não esquecer, porque eu tenho mania de lembrar de uma coisa e esqueci de outra, né? Então, assim, o propósito é dar voz e ecoar exemplos como o seu. Então, esse aqui, eu tenho já, sei lá, cerca de 40 episódios, né? E é um projeto que eu não pretendo parar. A reação das pessoas é muito bacana, porque eu tenho acesso a pessoas, a cabeças, a histórias muito especiais, e eu acho que a gente, como profissionais, como empresas e como sociedade, está precisando de mais inspiração. Então, o propósito é ecoar inspiração. E você é um exemplo disso, né? Como é que eu seleciono? No seu caso, eu vi um comentário que você havia feito sobre a entrevista que eu tinha feito com o Cabreira, e aí te mandei a mensagem, mas obviamente eu já tinha ouvido falar de você pela Vic e te conhecia do mercado, Embraer, IBGC e etc. Então, eu fico curioso em saber uma história como a sua, assim como todos os demais que eu convidei até hoje, que eu entendo que são histórias que, se me interessam, se suscitam curiosidade em mim, se eu tiver o mínimo de habilidade e sensibilidade, eu consigo fazer com que isso ecoe para outras pessoas e que eu consiga atender ao propósito de ecoar a inspiração. Então, é uma curadoria 100% pessoal. E o que eu faço com isso? Veja, eu comecei a pensar em desdobramentos, porque a origem foi: eu quero ecoar essas grandes histórias. Mas aí começam a aparecer outras coisas, do tipo fazer isso que eu estou fazendo com você em formato talk show dentro das empresas para humanizar CEOs. Chega um novo CEO e eu vou entrevistar essa pessoa e mostrar quem é o ser humano que está naquela cadeira. Que está CEO, mas é uma pessoa. Estou começando a gestar o projeto de um livro a partir de todas essas histórias, porque é um mosaico riquíssimo, né? E é claro que aqui tem um viés, né, Alexandre? Porque são todas pessoas que, de alguma forma, eu tenho admiração ou tenho curiosidade. Então, tem um viés já de, puxa, querer beber da fonte dessas histórias. Mas isso me traz um repertório para poder construir esse mosaico, que eu acho que pode ficar muito bonito e pode ajudar a potencializar o propósito de inspirar, ou seja, ecoar ainda mais.
Então, é um pouco disso. Obrigado aí pela... Interessante. Eu adorei sua resposta. Se você tivesse poderes mágicos por 1 minuto e pudesse mudar uma única coisa no mundo, o que você mudaria? Eu sei exatamente a resposta para isso. Eu acho o seguinte, André, eu não me incomodo com o fato da gente ser mortal. Isso não me incomoda. O que me incomoda é que a gente é mal projetado. Em que sentido? O corpo humano, apesar de ser espetacular, o mistério do funcionamento e tudo mais, a gente é muito frágil, muito sujeito a imperfeições, a doenças, tudo mais, entendeu? Isso me incomoda muito. Eu perdi uma filha com 42 anos. Puxa, me sinto muito. Entendeu? Isso aí era uma coisa que eu não estava preparado para. Ninguém está preparado para isso. E quando acontece, você se questiona por que a gente não foi melhor projetado, né? Então, o que eu mudaria é isso. Não mudaria o tempo de vida, não. Acho que está de bom tamanho. Mas a perfeição do organismo para você ter chance de ter uma qualidade de vida melhor. Entendo. Obrigado aí pela generosidade de compartilhar esse momento aí, esse recorte tão pessoal, Alexandre. Muito obrigado. E uma frase, então, para a gente terminar essa nossa conversa, cuja mensagem seja marcante na sua vida, além do aprenda. Olha, uma frase do Churchill, ele tem frases incríveis, né? Pro bem e pro mal. Isso. Mas uma frase dele que eu achei muito interessante, alguma coisa, talvez que eu vou falar não é exatamente como ele disse, mas é o seguinte: você, para alcançar seus objetivos, você não pode parar para jogar pedra nos cães que latem. Olha, espetacular, hein? Ele era um cara diferenciado. Pô. Espetacular. Você não pode parar para jogar pedras nos cães que latem. Senão você não chega nunca. Exatamente, é isso. E tem uma outra interpretação que me vem, que é: mire nos seus objetivos. É isso aí. Né? Se você tem nobreza de propósito, vá na sua direção. É isso aí. Excelente, excelente. Olha só, concluindo a conversa, meus aprendizados com você. Primeiro, aprenda. O segundo, seja disciplinado. O terceiro, observe, que é parte do aprendizado. E, por fim, seja humilde. É isso aí. Mas eu vou terminar com mais uma que me ocorre aqui falando. Viva intensamente. É isso aí. Viva intensamente. Porque você é exemplo disso. Sensacional, viu? Olha, para mim foi absolutamente inspirador. Muito, muito obrigado pelo seu tempo e abertura. Ok, André, olha, um prazer enorme estar com você nessa conversa aqui. Muito obrigado, Alexandre. E obrigado a você que nos acompanhou em mais esse episódio. Se você gostou, eu peço que você curta, comente, compartilhe. Vamos juntos ecoar mais inspiração, mais propósito e mais bons exemplos. Estamos todos precisando. Muito obrigado e até a próxima.